Problemas no posto do Na Hora da rodoviária do Plano Piloto. Por causa de uma infiltração na parede, parte do atendimento está suspensa. A situação deve voltar ao normal só amanhã. Quem procurou o posto do Na Hora da rodoviária do Plano Piloto logo pela manhã saiu irritado. Isso porque uma infiltração fez com que a Defesa Civil suspendesse os atendimentos de toda a ala direita do prédio. Hoje completam 2 dias sem atendimento. Fica para voltar um dia, amanhã ou depois, às vezes fica assim a semana toda. E muita gente perde seus horários de trabalho para vir resolver seus problemas e volta, né, de mãos vazias. E isso é um descaso, né, com a gente que precisa de resolver nossos problemas e volta sem uma solução. Os serviços do Corpo de Bombeiros, PROCON, Tribunal Eleitoral, Defensoria Pública foram suspensos até o problema ser sanado. A administração da rodoviária já trabalha para reabrir parte do local. Disse ainda que a população pode recorrer aos outros 5 postos do Na Hora, mas a decisão não agradou. Vai ficar um pouco complicado, né? Porque agendamento já pela internet já está ruim. E aqui já não funcionando, vai piorar a situação. A unidade da rodoviária é a maior do Distrito Federal, onde são atendidas quase 2.000 pessoas por dia. Cláudio Humberto, um dos poucos exemplos que a gente tem de serviço público bem prestado é o Na Hora, né? Exatamente, ou pelo menos era assim, né? O Na Hora é uma das poucas coisas que funcionavam no governo e talvez por não ter vínculos propriamente com o governo, né? É um serviço prestado por uma empresa privada contratada para isso. Mas trocaram de empresa no começo do atual governo e acaba que o Na Hora virou isso aí. Além da ineficiência na prestação dos serviços, que já não é mais como antigamente, também isso, eles não cuidam nem sequer das goteiras, né? Não cuidam nem sequer das infiltrações ou dos riscos de infiltração a ponto de interditar o prédio. É uma vergonha isso. O Brasil gerou quase 70 mil empregos com carteira assinada no primeiro semestre. Uma boa notícia, foi o melhor resultado em 3 anos. No mês passado, foram abertas 10 mil vagas formais. Voltamos a falar com a Renata Dourado. Renata. Uma boa notícia, né? Como você bem disse, diante dessa turbulência que a gente vive. Então, realmente, é sim de se comemorar. Desde 2014, tanto o semestre quanto o mês de junho não apresentava dados tão positivos, né? Os dois não apresentavam esses dados tão positivos, mas, na verdade, ficou um pouco ou muito aquém do que especialistas aguardavam. Por exemplo, no mês de junho, como você bem disse, foram criados quase 10 mil novos postos de trabalho, só que especialistas esperavam algo em torno de 36 mil novos postos de trabalho. Para você ter uma ideia, de 8 setores analisados da economia, apenas 2 setores apresentaram um saldo positivo. O setor do agronegócio, como a gente vê aí essas imagens, que realmente foi um setor que demonstrou algo bastante positivo, e também o setor da administração pública. Só que a gente lembra que, infelizmente, são 14 milhões de desempregados no Brasil e a todo momento o presidente Michel Temer toca nessa ferida, toca nessa questão. São pais e mães desempregados que aguardam aí, né, uma vaga no mercado de trabalho. O governo está otimista diante desse resultado e diante do que está por vir também, especialmente com relação à aprovação da reforma trabalhista. Então, o governo aposta muito na criação de novos postos de trabalho com essa flexibilização das leis trabalhistas. Para você ter uma ideia, o ministro do Trabalho chegou a dizer que a expectativa aí nos próximos 2 anos é de criar 2 milhões de postos de trabalho. É claro que é o que todos nós realmente esperamos, que a economia melhore, que essas pessoas que estão desempregadas, conquiste o seu lugar tão esperado no mercado de trabalho. Então, é realmente, Lana, algo positivo, mas vamos aguardar para ver aí realmente, claro, todos nós esperamos, né, um futuro melhor, como a gente disse, principalmente para essas pessoas que estão desempregadas, esses quase 14 milhões de brasileiros que estão desempregados. Obrigada, Renata. Cláudio Humberto, a gente pode falar em retomada, pode falar que é realmente uma boa notícia? Sem dúvida nenhuma, né? E a gente, quando observa essas boas notícias, né, pelo 3º mês consecutivo, o número de pessoas empregadas é maior do que o número de pessoas que perderam o emprego. Portanto, o desemprego parou de crescer. Agora é o emprego que está sendo retomado com a retomada da economia. O Brasil oficialmente saiu da recessão. Essa é uma notícia extraordinária, espetacular. É uma grande notícia também, foi uma grande notícia, a aprovação da reforma trabalhista. Tudo isso são boas notícias que mostram que há um país
que está completamente, como é que eu diria, à parte ou à margem de toda essa confusão política aí que acaba nos fazendo perder muito tempo. O que os brasileiros precisam fazer é parar de perder tempo com essa politicalha, com essa guerra política para derrubar presidente em defesa ou no ataque de grupos políticos, né? O que a gente vê aí que somos mais de 200 milhões de habitantes de um país forte, um país bonito, moderno, que tem tudo para crescer e fica perdendo tempo com esse noticiário político. O que a gente precisa mesmo é investir em novos negócios, atrair novos investimentos, gerando renda e gerando empregos. É isso que o Brasil precisa e principalmente as gerações que estão vindo por aí. E o racionamento continua nesta terça-feira. As regiões afetadas pelo rodízio são Asa Sul, Lago Sul, Jardins Mangueiral, Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Parque Way, além de Samambaia e setor de mansões de Taguatinga. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. A seguir, Museu de Arte, Teatro Nacional e Espaço Renato Russo. O que todos eles têm em comum? Estão fechados. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.